Bom, gente, na aula passada vocês viram lá que a gente colocou aqui o nosso emissor aqui. Vamos lá. Só que o nosso emissor ele vai para o infinito e além, né? Então ele manda as partículas bem para longe. Isso porque a gente não tem uma gravidade, não tem uma força, não tem nada influenciando esse cara. Então, como é que a gente faz, né? Para isso a gente utiliza os diamonds, né? São utilizados para a gente aplicar forças nele, ó, forças de vento, gravidade, atração, né? E outras forças, e também eventos que deletam a nossa partícula, que são chamados killers, né? Que são todos esses que estão com K aqui. Então, primeiro, vamos colocar aqui uma gravidade. Vocês estão vendo que ele vai para o infinito. Se eu colocar uma gravidade, a gravidade é apenas um ícone, né? Você está vendo que é um ícone para onde eu giro, ele fica com um Gzinho para baixo, né? Que não serve para nada assim visualmente. Não adianta você escalonar, ele não escalona, né? Não aumenta a força é única. A gente tem a força da gravidade aqui, o strength de 9,8, que é a força da gravidade real, né? Então ele simula realmente a força da gravidade. Então basicamente esse íconezinho não serve para nada. Então você pode simplesmente vir aqui e display visible off, né? Ou no. Simplesmente ele some. Porém ele some, mas ele não perde a força dele, ó. Tá vendo? Então, ó, vai continuar jogando para baixo, tá? Então não muda se eu deixar ele habilitado ou não. Simplesmente visualmente fica limpo, né? Então, se você quiser pegar ele, você pode vir aqui em Node e clicar, que ele te mostra, né, os parâmetros. Então não tem muita diferença, tá? Então, ó, vocês viram que a gente já tem uma primeira força, que é a força da gravidade, onde eu faço uma simulação, ó, e as minhas partículas agora começam a cair realmente. Só que, por exemplo, elas começam a cair até quando? Do jeito que está aqui, ela vai infinito. Não é infinito, é lógico, a quantidade de frames aqui que eu coloquei. Mas ela vai gerando e vai indo. Ela não tem um fim para terminar de emitir a partícula ou matar as partículas que a gente não está visivelmente, não vão aparecer. Então o que eu utilizo? Eu utilizo os killers, né, que são os nossos casinhos aqui, ó. Deixa eu resetar. Eu venho aqui em Diamonds. A gente tem os killers. Os killers são justamente vamos dizer assim, os diamonds que vão apagar as nossas partículas, né, os nossos objetos. Que tipo? A gente tem o Killer Volume, Killer Age, Speed, Isolated e Collision e Sphere. O Volume ele vai apagar de acordo com um volume específico. A gente vai colocar o Age de acordo com o tempo, Speed, quando ele passar aquela velocidade. O Isolated partículas isoladas. Collision, quando colidir no objeto. E o Spherical, uma forma esférica ao qual eu vou apagar de acordo com o que as nossas partículas passarem dessa forma esférica. Então eu vou colocar aqui o volume, né? O volume é como se fosse um cubo aqui, ó, pequeno, né, onde eu tenho a possibilidade de escalonar, né? Eu posso escalonar e colocar do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser, ó, né? Porém, como é que ele funciona? Se eu der um simulate agora, o que vai acontecer? Não tem partícula nenhuma. Por que não tem partícula nenhuma? Como é que esse cara funciona? Ele funciona, tudo que está dentro dele vai ser gerado as partículas, e o que passar desse quadrado ele vai morrer, né? Então, ó, vou crescer aqui, ó, esse cara. Vou colocar ele aqui para cima. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza. O nosso emissor está dentro dele. Então agora eu vou dar o simulate. Ó, dou um simulate, ele criou. E todas as partículas que passarem desse cara vão morrer. Você pode ver aqui, ó, que as partículas são criadas e são eliminadas, né?
Simplesmente, ó, por causa desse killer. Isso é muito legal, esse cara ajuda bastante. Olha lá. Então bem legal esse cara, ó, bem interessante. A gente vai fazer alguns trabalhinhos aqui bem interessantes aí com o Realflow. Vocês vão gostar bastante desse software, que é um software, apesar de ser caro, né, o valor dele agora ele não é mais dividido entre plataformas, porque antes ele era vendido pela quantidade de core do seu processador. Agora não, é único, mas aí o custo dele mesmo assim é bem alto. E a gente vai estar, a gente vai estar fazendo alguns trabalhos bem interessantes aqui. Aí, por exemplo, ó, tem um negocinho bem legal aqui, um objeto. Você pode inserir um objeto, por exemplo, qualquer objeto. Vou inserir o vaso. A gente tem aqui no próprio Realflow, ele já tem um vasinho que ele simula, né, um vasinho de qualquer coisa aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Vai fazer o que, ó? A partícula vai emitir e ela vai bater no vasinho. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Dar um simulate. Olha lá, ó. Porém, as partículas que não forem para dentro do vaso vão morrer, porque elas vão passar do kill volume. Ó, e as que passar vão morrer também. Ó. Vocês estão vendo que ó que legal que as partículas elas estão enchendo realmente o vaso. Deixa eu dar uma simulada um pouco mais, depois eu vou dar play. Ela enche mesmo, vai transbordar daqui a pouco. Ó, tá enchendo. Antes de chegar ao fim, acho que já transborda. Então você consegue realmente fazer no Realflow um pote enchendo. Ó lá, tá começando a vazar. Ó. E aí está transbordando e todas as partículas que estão transbordando, ó, elas vão morrer. Né? Porque elas vão passar do kill volume e vão morrer. Ó. Vão voltar, vão dar um play. Olha que legal. Então dá a sensação de volumetria mesmo aqui dentro do nosso vasinho. Né? Lógico que a gente tem esse vaso aqui, recipiente, mas eu poderia ter uma chaleira, né? um bule. Poderia ter qualquer coisa, um pires, né, para fazer essa simulação. Depois a gente vai importar objetos para cá, vocês vão ver que é bem legal. Outro tipo que a gente pode apagar partícula, outro killer é o age. Né? O age é pela idade. Né? Então, ó, se eu der um simulate aqui, o que vai acontecer? Olha lá. É engraçado porque o age é o tempo da partícula, que é o life, é de 1. Então toda partícula que tiver depois de 1 ela morre. Então mal nasceu já está morrendo. Então, por exemplo, se eu vier aqui mudar esse cara para 30, então depois dos 30 é que ela vai morrer. Ó. Eu venho. As que forem passar desse cara morrem, depois de 30 também morre. Você vai ver que o meu pote nunca vai encher. Porque eu estou matando sempre a partícula que passou de 30. 30 o quê? 30 frames. Cada 30 frames que ela tiver viva, ela se autodestrói. Então, ó, nunca vai encher esse vasinho. Vamos lá, diferente do outro, a gente sempre enchia, né, o vaso de acordo com o tempo. Agora não. Ó, vamos voltar lá, dar um play. Ó. Isso, por exemplo... Isso é legal o age aqui para você simular uma cachoeira, né? O rio não enche à medida que a cachoeira vai caindo. Então, se você quiser simular isso, de acordo com o tempo, ela vai morrendo. Né? Beleza? Então, assim, vocês viram, a gente tem bastante aqui. Se eu for parar para explicar todos, a gente vai ficar bastante aula. O que eu quero fazer é o seguinte: testem cada um desses caras aqui. Eu vou estar explicando, né? Como a gente vai estar fazendo alguns projetos, eu vou estar tentando utilizar o máximo de elementos possível aqui. Por exemplo, coisa legal que dá para a gente fazer um tornado, né? Utilizando o Wind, o Vortex. Então dá para a gente utilizar bastante coisa aqui.
Mas o que a gente consegue colocar? Drag force, noise. A gente consegue colocar bastante coisa aqui nos objetos e aí a gente vai mostrando devagar para vocês, né, nos projetos como utilizar cada um desses diamonds aqui, né, dos emissores também. Acho legal vocês estarem testando cada um desses emissores. Por exemplo, daqui para cima é tranquilo, daqui para baixo aí já pode pegar um pouco mais, porque aqui já começa bitmap, object. Isso aqui é tranquilo também, que emite partícula de objeto, fill object também eu vou explicar. Agora daqui para baixo já, né, pode ficar um pouco mais complexo para vocês, mas a gente vai estar reforçando, já vai estar explicando também como fazer isso tudo, como trabalhar com isso, ok? Então, gente, é isso. Testem, como eu falei, testem aqui os diamonds. Se não todos, a maioria. Se vocês testaram não entenderam, só ir lá, pode pedir tranquilamente lá no fórum, que eu vou e gravo uma aula específica do Diamond, do Diamond específico. Não entendi sobre o limbo, como é que funciona, ou Coriolis, não entendi, né? Aí eu vou lá, gravo uma aula bem focada, bem específica nesse aí, para mostrar para vocês como funciona, ok? Então valeu, até a próxima aula.